a inteligência artificial ela não vai substituir, né? Não é um substituto para os seres humanos, né? Pelo contrário, eu acho que a inteligência artificial ela está aqui para potencializar, né? Ajudar, né, as pessoas a trabalharem de uma maneira mais eficiente, né? Eficaz, né? E eu diria que ela já está acontecendo, né? Ela é cada vez mais integrada nas nossas vidas, né? Isso já está acontecendo durante os anos, né? E ele vem trazendo mais facilidade nas nossas tarefas cotidianas, né? Cada vez mais simplificando, né? E deixando que a gente consiga usar o nosso tempo para dedicar o que realmente a gente precisa, o que realmente a gente quer. Então, cada vez mais a gente está sendo cobrado de mais coisas, a gente tem menos tempo. Então, vamos colocar a inteligência artificial para trabalhar para a gente, vamos focar no que realmente interessa. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do Microsoft Brasil Podcast. O meu nome é Beatriz Facchini, eu sou uma mulher branca, loira de cabelos longos, estou vestindo uma camisa marrom e estou aqui no escritório da Microsoft aqui em São Paulo. E hoje nós vamos focar no tema mais relevante do momento, a inteligência artificial. Ela substituirá todos nós? As pesquisas serão paralisadas para impedi-la de se tornar autoconsciente? Será que haverá um apocalipse da IA? Para te ajudar a compreender o que é, os mitos e as verdades e como ela vai impactar o seu trabalho, o desenvolvimento e as diferentes áreas da vida humana, convidamos Michel Ângelo Cessi, arquiteto de soluções de nuvem na Microsoft Brasil, para uma conversa que vai tirar todas as suas dúvidas sobre essa tecnologia disruptiva. Seja muito bem-vindo, Michel. Opa, obrigado aí pelo convite, né? Muito feliz em estar aqui e falar sobre esse tema tão legal aí que é a inteligência artificial. Tá? Só me apresentando aqui, né? Sou o Michel, né? Sou homem branco, né? De barba, né? Tô vestindo uma camisa preta aqui, tá? Tenho cabelo preto também. Legal, Michel. Muito obrigada por se apresentar para a nossa audiência. E vamos começar pelo básico. O que é a inteligência artificial? Legal. Em termos simples, né, a inteligência artificial ele é uma tecnologia que permite que as máquinas, né, elas realizem tarefas, né, que normalmente exigiriam uma inteligência humana, né, elas emulam, né, o comportamento humano, né, isso inclui coisas, né, como reconhecimento de voz, né, identificação de imagens, tomada de decisões e até mesmo a parte de aprendizado, né, de emular, né, o raciocínio humano, tá? Esse tipo de tecnologia não é uma tecnologia recente, né? Isso teve início nos meados, né, do século XX, né, por volta dos anos de 1950, tá? Onde cientistas eles começaram a propor, né, pesquisas, né, como o Alan Turing, né, para fazer com que as máquinas pudessem ter o comportamento, né, tomada de decisões, né, em cima de dados que a gente entrega para ela. Então, a gente entrega uma massa de dados para as máquinas, né, e faz com que ela tome uma decisão, né, sem que tenha necessidade da intervenção humana, né. E no decorrer dos anos, né, falando hoje, né, atualmente, com o avanço da tecnologia, do hardware, do poder de processamento, né, a inteligência artificial ela teve uma evolução, né, significativa, né, e hoje ela faz parte aí, né, ela é utilizada em diversas áreas, diversos segmentos hoje, que a gente pode ver como saúde, né, manufatura, a parte de entretenimento, tá? Legal, muito obrigada por esse contexto. E realmente, né, não é uma coisa nova. A gente está vendo agora surgir muitas conversas na mídia e pessoas de diferentes áreas falando sobre inteligência artificial, e parece que é algo novo, mas na realidade é algo que vem há muito tempo. E as pessoas estão falando bastante sobre a inteligência artificial generativa. Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente, por favor, um pouco mais sobre essa nova fase e como ela promete aumentar a produtividade humana, por favor. Tá. A Generative AI, né, o AI generativo, na verdade, é um conceito de AI onde o próprio nome já diz, né, ele cria conteúdo, né, baseado em prompts, né, em texto que a gente entrega para ele. Então, eles são modelos, né, de machine learning, né, que foram treinados em cima de bilhões, né, de textos, né, da internet, por exemplo, né, e ele é capaz de gerar um conteúdo a partir, né, de um texto que você dá para ele, gerar música, gerar textos, né, poemas, até mesmo imagens,
imagens, né, com que a gente fornece para ele por conta própria, sem que a gente intervenha, né? Então, se eu pedir para ele criar um slogan ali da minha loja, por exemplo, ele vai gerar aquele conteúdo. Se eu pedir novamente, ele vai gerar de uma outra maneira, ou seja, ele não está trazendo aquilo de um repositório, não está trazendo aquilo de um documento, né? Ele simplesmente está criando baseado em todo o treinamento, né, que ele recebeu, né, nos textos da internet, por exemplo, né? Hoje, quando a gente fala de Generative AI, a gente tem o GPT, por exemplo, né, que é um dos modelos de processamento de linguagem aí, mais modernos, né? E eu diria que esse tipo de tecnologia ele veio para acelerar, né, e potencializar a nossa capacidade, né, na parte de resolução de problemas e tarefas um pouco mais repetitivas, né, e deixar que a gente use mesmo o nosso potencial para trabalhos mais criativos, tá? Legal, Michel. É muito legal que você citou um tema que está super em voga, que é o chat GPT, né? Que depois eu vou perguntar Exato. um pouquinho mais sobre isso. Mas, por enquanto, eu gostaria de saber qual que é o papel da Microsoft no desenvolvimento da inteligência artificial. Bom, a Microsoft ela é uma das principais empresas, né, de tecnologia aí do mundo, né, uma das pioneiras, né, nessas iniciativas de inteligência artificial, tá? E ela está envolvida em uma série de projetos, né, desde a parte de criação de assistentes virtuais até mesmo, né, na criação de soluções, né, empresariais, né, utilizando o AI, como o Azure Cognitive Services, por exemplo, né, e ela tem investido fortemente, né, nesses últimos anos, né, nesse tipo de tecnologia, até mesmo como exemplo a parceria que ela fez com a OpenAI, né, que é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento com foco em inteligência artificial, né, e desde então elas têm colaborado juntos, né, no desenvolvimento desses projetos, incluindo o próprio GPT, né, que utiliza esse modelo de linguagem natural, tá? Então hoje, por exemplo, a gente consegue dentro da plataforma da Microsoft provisionar, né, o Azure OpenAI, né, e dentro da nossa organização, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente consegue customizar esse modelo para trabalhar em cima dos dados, né, da nossa empresa de forma segura, com governança ali, responsabilidade, né? Isso tudo graças aos investimentos, né, e parceria estratégica que a Microsoft tem feito durante todos esses anos, tá? Legal. E vamos voltar um pouquinho no que você falou aí, que você falou uma palavrinha mágica que é responsabilidade, né? No começo do episódio eu até brinquei sobre ter um apocalipse da inteligência artificial e leva muitas dúvidas, muitos mitos. E eu gostaria de saber como que a IA é desenvolvida para ser implementada e usada de forma responsável. Esse é um ponto é um bom ponto, né? Eu acho bem interessante, né? Quando a gente fala de AI responsável, né, a gente está falando de uma estrutura, né, que orienta, né, iniciativas de desenvolvimento, né, e de uso, né, desse tipo de tecnologia, né, para que a gente consiga garantir, né, que ela está sendo usada de forma ética, né, justa e segura para todos nós, né? E a Microsoft ela tem um compromisso forte, né, com esses pilares, né, de responsabilidade, né, de ética, tá? E ela criou um conjunto aí de princípios, né, que fortalecem, né, isso, né, que é a parte de imparcialidade, confiabilidade, segurança, transparência e inclusão, né? Quando a gente fala hoje de imparcialidade, por exemplo, né, a gente está falando de um AI que deve ser capaz, né, de tomar decisão, né, de predizer algo sem ter um viés específico, né, sem discriminação, né, com base em raça, gênero, orientação sexual, religião, qualquer característica, né, pessoal, né? Quando a gente toca em ponto de segurança e confiabilidade, por exemplo, a gente está falando de implementações de medidas de segurança para estar trazendo proteção para o nosso sistema, né, para os nossos dados. A parte de privacidade também é muito importante, né? Então, a Microsoft ela tem medidas rigorosas aí para a parte de privacidade, né, para a gente garantir que as informações, né, confidenciais elas sejam mantidas e seguras, né, protegidas contra acesso indevido. E um ponto também que eu acho bem legal é a parte da transparência, né? A gente tem que garantir, né, que todas essas aplicações, né, todos esses sistemas, eles sejam transparentes para o usuário, né? Os usuários eles têm acesso a essas informações para ele entender como que é o funcionamento por trás daquilo, né? Não ser uma incógnita para os usuários, tá? Então, assim, em resumo, né, os pilares do AI responsável é garantir que a inteligência artificial ela seja usada de maneira ética, né, e justa, né, para todos nós, tá? Sim, é muito legal você tocar nesse ponto de desmistificar, né, a inteligência artificial, Legal, porque exato. para a gente às vezes pode ser
meio confuso ainda para entender, por mais que esteja muito presente no nosso dia a dia, às vezes pode acontecer alguma confusão e tudo mais, e essa questão da transparência traz tudo às claras, né? Sim, exato. Esse é um ponto crucial da inteligência artificial, a transparência, pelo menos do meu ponto de vista. Né? Sim. E vamos voltar lá para o ChatGPT, que foi já um assunto que a gente já abordou de leve, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Em janeiro desse ano, a Microsoft investiu na OpenAI. E isso se tornou notícia e gerou uma curiosidade sobre o ChatGPT e outras tecnologias generativas. Você poderia falar mais sobre essa iniciativa e o papel da OpenAI no esforço coletivo para popularizar a AI? No sentido, né, de fazer justamente o que eu tô falando, né? De trazer as claras, de deixar no nosso dia a dia de pessoas que não sejam envolvidas com tecnologia. Claro. Bem, assim, a parceria, né, da Microsoft e da OpenAI, no meu ponto de vista, ele é um marco muito importante, né, no avanço da inteligência artificial, né, que, na verdade, a gente está combinando todo o expertise que a Microsoft tem, né, na parte de nuvem, né, de infraestrutura, com o forte que a OpenAI tem de pesquisa, né, e desenvolvimento de tecnologia, né, no ramo de inteligência artificial, tá? E o intuito disso é a gente conseguir democratizar, né, a inteligência artificial, né, trazendo mais agilidade e facilidade, né, na utilização desses modelos, né, para as pessoas e para organizações, né? Hoje, como por exemplo, eu falei anteriormente, né, a gente consegue provisionar o Azure OpenAI dentro da nossa organização, né, e utilizar todo o potencial, né, desses modelos de GPT de forma segura, né, em cima dos dados, né, utilizando toda a infraestrutura que a Microsoft ela entrega, né, no Azure, né, juntamente com outros serviços também que a Microsoft já entrega com foco inteligência artificial, né? Então, a Microsoft também ela já tem soluções de inteligência artificial, né, para empresas, né, como o Azure Cognitive Services, onde a gente consegue provisionar recursos ali para os desenvolvedores desenvolverem suas aplicações e simplesmente usarem todos os recursos de AI que a Microsoft entrega, sem a necessidade de ter que desenvolver seus modelos, né, seus algoritmos ali, né, ele simplesmente foca no desenvolvimento da sua aplicação, né, e utiliza todo o potencial do AI que a Microsoft já entrega para ele pronto. Então, isso agiliza o desenvolvimento, né, agiliza o processo, né? Então, quando a gente fala hoje de democratizar, né, a Microsoft ela já vem durante alguns anos já entregando isso, né, para os seus usuários, né, para as pessoas, né? Hoje também um ponto também que eu acho bem legal a gente tem ouvido falar bastante parte de Copilot, né? Então, quando a gente fala de Copilot, a gente está falando de a utilização de inteligência artificial dentro dos produtos da Microsoft, né? Então, isso aumenta a nossa capacidade de desenvolvimento, né? Usando linguagem natural, por exemplo, o Copilot dentro do Office, né? Hoje a gente usa, por exemplo, do Excel, eu uso, sei lá, 20% da capacidade da ferramenta. Então, com o apoio do Copilot, eu posso chegar ali e pedir com linguagem natural para ele criar uma fórmula específica, né? Eu posso estar usando o Copilot, por exemplo, dentro do meu PowerPoint para pedir para ele criar um grupo de slides em cima do meu Word que fala sobre a teoria da relatividade. Eu quero que ele crie um grupo de slides ali, então eu não preciso começar do zero, né? O Copilot ele me ajuda a criar aqueles slides ali e a partir dali eu consigo trabalhar. Sim, é muito legal e é uma democratização de fato, né? Porque acaba ajudando no dia a dia do trabalho, em tarefas Exato. que você talvez às vezes nem conhecia, acaba aumentando as suas habilidades, as suas possibilidades em muitas coisas. É muito legal saber disso. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre as pessoas, sobre o que elas podem esperar sobre o futuro da IA. Bom, em resumo, eu acredito que a gente pode esperar um futuro empolgante, né, com bastante possibilidades, né, com a evolução aí da inteligência artificial. Eu acho que o ponto principal é a gente destacar que a inteligência artificial ela não vai substituir, né, não é um substituto para os seres humanos, né, pelo contrário, eu acho que a inteligência artificial ela está aqui para potencializar, né, ajudar, né, as pessoas a trabalharem de uma maneira mais eficiente, né, eficaz, né, e eu diria que ela já está acontecendo, né, ela é cada vez mais integrada nas nossas vidas, né, isso já está acontecendo durante os anos, né, e ele vem trazendo mais facilidade nas nossas tarefas cotidianas, né, cada vez mais simplificando, né, e deixando que a gente consiga usar o nosso tempo para dedicar o que realmente a gente precisa, o que realmente a gente quer. Então, cada vez mais a gente está sendo cobrado de mais coisas, a gente tem menos tempo, então vamos colocar a inteligência artificial para trabalhar para a gente e vamos focar no que realmente interessa. Então, acho que essa é a minha mensagem aí para as pessoas, né, sobre a inteligência artificial no futuro, tá?
Ai, maravilha. Uma mensagem de calma, né? Não Exato, tenham medo de que a inteligência artificial substitua as pessoas. E com certeza a gente está vendo na prática que está trabalhando a favor da gente cada vez mais, né? E eu gostaria de agradecer muito a sua participação, Michel. Foi incrível falar com você. E eu também quero agradecer a todos e todas que estiveram com a gente hoje aqui nesse episódio. E como a gente pode perceber, a IA desenvolvida com responsabilidade pode contribuir de várias maneiras, ajudando a humanidade a se concentrar mais em tarefas criativas e deixar o que é mais repetitivo e mecânico na conta da IA. Portanto, queridos, não precisamos ter medo. Siga as nossas redes sociais e não perca o próximo episódio do Microsoft Brasil Podcast, em que abordaremos ainda mais sobre a inteligência artificial. Até mais!